Esta aqui é uma área experimental sobre cacau, produção de cacau no semiárido, com o sombreamento inicial da bananeira. Dá pra gente ver uma área de bananeira granine, já em final de produção, já bem antigo. E a gente está testando aqui clones, 4 clones, utilizando as mudas ortotrópicas, que são mudas obtidas a partir de estacas de ramos ortotrópicos. Dá pra gente ver bem interessante a formação de uma arquitetura inicial dessas plantas. Essas plantas foram plantadas em julho de 2019 e assim como mudas seminíferas, as mudas ortotrópicas, elas formam um jorquete e a condução fica bem mais simplificada. Então essa muda aqui não completou ainda 12 meses, está com cerca de 10 meses e já está nesse padrão aqui, um padrão bem interessante de muda, né? Vamos ver que clone é esse aqui. Esse clone aqui é o clone CCN51. A respeito dos métodos de propagação do cacau, eu resolvi complementar esse vídeo com essa breve explicação. O método mais comum até certo tempo, e acaba sendo um método ainda utilizado hoje, é o método de propagação via semente, onde alguns produtores plantam a semente diretamente na área de plantio, normalmente 3 sementes, abrindo pequenas covas de forma aleatória e escolhendo depois de um certo tempo as plantas mais adequadas e mais vigorosas. A gente pode ver aqui essas sementes, certo? A cacauicultura moderna exige outros métodos de propagação e a utilização de clones mais produtivos e, de preferências, clones autocompatíveis. Então, a propagação seminífera, que é aquela que utiliza sementes, ela é utilizada para a formação dos porta-enxertos. E a partir da formação desses porta-enxertos, realizar os procedimentos de enxertia, que é um método de propagação vegetativa. Nesta figura aqui, a gente vê um método de propagação, de propagação vegetativa de enxertia, onde é utilizada a enxertia por garfagem em fenda cheia. E a gente pode ver aqui, nesta região, um enxerto, que foi retirado a partir de ramos de plantas matrizes. E nesta região aqui, os porta-enxertos, que foram obtidos a partir de sementes. Porta-enxertos definidos previamente, quais cultivares mais adequados ou clones mais adequados. Então, a partir desses métodos, se tem um sistema radicular deste método, se tem um sistema radicular do porta-enxerto, normalmente as raízes são pivotantes, são raízes que têm uma raiz principal profunda, e a parte aérea ou a copa é de um clone que você deseja produzir os frutos. Aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo é esse exemplo aqui de garfagem em fenda cheia, as mudas já com brotação. E o segundo exemplo é um exemplo de uma borbulia, onde foi feita uma borbulha, né? Foi enxertada uma borbulha no porta-enxerto, certo? Já os métodos de propagação por estaquia, a gente tem dois principais métodos. Nesses métodos, né, as estacas são retiradas da planta mãe, da planta matriz, dependendo do clone ao qual o produtor ou viverista escolheu. E essas estacas são colocadas num substrato para enraizar, podendo ou não, dependendo do clone, utilizar algum hormônio de enraizamento. O principal hormônio de enraizamento é o A e B, né? Mas isso aí são os detalhes mais específicos da propagação, são usados mais pelos viveristas. Neste primeiro exemplo aqui, ó,
A gente está dando um exemplo de uma estaca retirada de ramos plagiotrópicos, que são aqueles ramos laterais. Isso é uma mini estaca. Ela pode ser imersa numa solução de um hormônio vegetal regulador, colocada numa condição para enraizar num tubete com substrato, normalmente com estufas com nebulização, e depois de um certo tempo, mais ou menos de 5 a 7 meses, considerando todo o período, essas plantas estarão prontas para serem levadas ao campo. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Essas fotos elas foram tiradas na estrutura da CEPLAC de Ilhéus numa visita que a gente fez até lá. Certo? Aqui embaixo a gente está dando um exemplo, nessa outra parte do slide, de estacas ortotrópicas. Né? Essa primeira figura a gente pode comparar principalmente o sistema radicular de uma muda de uma estaca enraizada que foi retirada de ramos plagiotrópicos. Vou pôr aqui o P para ficar fácil. À esquerda, né, aqui do slide, e outra estaca de um ramo ortotrópico. A gente observa então que a raiz da estaca de um ramo ortotrópico tem característica muito semelhante à raiz de mudas seminais, de sementes, com uma raiz principal, né, ao passo que as raízes de ramos plagiotrópicos, à esquerda, né, as raízes são fasciculadas. Né? Então, essa estaca de ramo ortotrópico, então, que é aquele ramo que tem um crescimento vertical, normalmente é retirada a partir de plantas matrizes também colocadas em condição de viveiro, ela tem uma formação de estrutura de raiz, e a gente vai ver também de planta adulta, como a gente já mostrou no vídeo previamente, diferente, mais semelhante a mudas obtidas a partir de semente, com a vantagem de ser um clone, ou seja, geneticamente idêntica à planta matriz de onde foi retirada. Né? Essa outra foto aqui, ó, segunda foto, que foi uma foto que me foi cedida pelo Dr. George Sodré, que é pesquisador da CEPLAC e professor da UESC, a gente vê algumas etapas dessas mudas ortotrópicas. É uma etapa inicial, de enraizamento, a muda já enraizada e transferida para um recipiente maior, e por fim, a gente pode observar o sistema radicular pivotante. Né? Então, no caso da muda ortotrópica, o sistema radicular é pivotante, ele é mais profundo, certo? Isso é muito importante para a fixação da planta, para que a planta consiga passar por momentos de estresse hídrico com mais tranquilidade. Né? Então, ele tem uma estrutura diferente das mudas obtidas a partir de estacas de ramos plagiotrópicos. E por fim, a gente tem uma planta aqui, essa planta deve ter por volta aí de 12 meses, um pouco menos, um pouco mais, mostrando uma estrutura que é formada especificamente em plantas que são oriundas de mudas seminíferas. Mudas seminíferas significa muda a partir de semente. Né? No caso dessa planta aqui, isso aqui é uma planta oriunda de estacas de ramos ortotrópicos, onde a gente observa a formação do jorquete. Né? E aí a condução dessa planta em campo, o que a gente tem observado é que ela é mais simples. As podas iniciais elas não são necessárias. Se necessárias, uma intervenção bem leve, né, de algum ramo que tenha brotado em excesso. Mas ela tem essas características. Então, para ficar claro em relação ao vídeo e entender melhor quais são os tipos possíveis ou mais comuns de propagação. Existe uma variação também, onde se pode usar o porta-enxerto de um ramo ortotrópico e o enxerto de outro ramo ortotrópico enxertado nesse porta-enxerto. E aí você passa a ter, caso queira, clones do porta-enxerto, então você vai ter uma resposta geneticamente idêntica em toda a área de porta-enxerto, e clones de um enxerto. Tudo bem? Muito obrigado.